pessoal, hoje nós vamos resolver a prova de professor de ensino fundamental segundo segmento do concurso de Miracema, da Banca Instituto Consulplan. Foram 5 questões de raciocínio lógico-matemático, e essas 5 questões foram comuns a todos os cargos de professor de segundo segmento. Foi para professor de matemática, português, professor de inglês, de história, de geografia, de educação física, de ciência e de artes. Essas 5 questões caíram nas provas dessas disciplinas, tá? Então, vamos à resolução das nossas questões. São apenas 5 questões, mas antes de mais nada, eu quero te pedir para se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Assim você vai estar ajudando no crescimento desse canal e também vai estar compartilhando conhecimento, tá? Então vamos lá para a nossa primeira questão. Gustavo, Helena e Ícaro estão em uma fila para atendimento de um caixa. E sabe-se que Gustavo será atendido antes de Heleno, que por sua vez será atendido antes de Ícaro. Adicionalmente, tem-se as seguintes informações. Existem 20 pessoas a serem atendidas entre Helena e Ícaro. Heleno está na posição intermediária da fila, isto é, o número de pessoas que serão atendidas antes dele é igual ao número de pessoas que serão atendidas depois. Existem 14 pessoas a serem atendidas entre Gustavo e Helena, e Gustavo será a 24ª pessoa a ser atendida na fila. De posse dessas informações, quantas pessoas serão atendidas após Ícaro? Então, essa é a nossa pergunta. E aí tá as alternativas. Vamos trazer as nossas situações para cá. Primeiramente, a gente vai colocar aqui Gustavo, Helena e Ícaro. Separá-los aqui, porque diz que Gustavo veio primeiro. Então, vamos colocar Gustavo aqui. Depois vem Heleno. Heleno é o nossa posição intermediária, ele está no meio. Essa informação vai ser muito valiosa para nós. E por último aqui, Ícaro. Então tá aqui. Tá os 3 aqui. Gustavo, Helena e Ícaro. Aí vamos às nossas situações. Existem 20 pessoas a serem atendidas. Existem 20 pessoas a serem atendidas entre Helena e Ícaro. Então, aqui tem 20 pessoas. Entre eles tem 20 pessoas. Helena está na posição intermediária, já falamos sobre isso. Então, quem vem antes dele e quem vem depois dele é a mesma quantidade. Existem 14 pessoas a serem atendidas entre Gustavo e Helena. Então, aqui a gente pode afirmar que tem 14 pessoas. Gustavo será a 24ª pessoa a ser atendida na fila. Então, Gustavo será a 24ª pessoa. Se ele será a 24ª pessoa, se ele é a 24ª pessoa a ser atendida, significa que antes dele tem 23 pessoas. Se ele é o 24º, então tem 23 pessoas antes dele. E tem 14 pessoas depois dele. Então, 24 com 14 significa que antes de Heleno tem 38 pessoas. Com essas informações aqui, a gente pode dizer que antes de Heleno, a gente tem 38 pessoas. Então tá aqui, 38 pessoas antes de Heleno. E ele não é a posição do meio. Então, depois dele, também tem que ter um total de 38 pessoas. Essa é a ideia da questão. Tem que ter 38 pessoas entre eles. Só que, aqui no caso, já tem 21 pessoas, certo? Que é 20 que está entre ele e Ícaro,
o Ícaro, conta 21. Quantos faltam para 38 pessoas? Então, faltam 17 pessoas. Então, aqui, ó, depois dele tem 17 pessoas. Então, a gente já sabe a resposta da nossa questão, porque a pergunta é: quantas pessoas serão atendidas após Ícaro? Após Ícaro serão atendidas 17 pessoas. Tá aí a nossa primeira questão. Questão fácil, era só colocar as informações, então é uma questão de problema aritmético, era só colocar as informações que a gente tinha e preencher dentro, né, dessas situações aqui, dessas informações adicionais, a gente conseguiria completar tranquilamente as nossas informações. Tá legal? Vamos para a nossa próxima questão. Josefa recebeu a quantia de 8.036 e terá que dividir entre seus 3 filhos, Milena, André e Fernando. A divisão do dinheiro entre os filhos deverá ser feita de maneira diretamente proporcional às suas respectivas idades. Sabe-se que Milena e André ganharam, respectivamente, 2.788 e 2.870. Se a soma das idades dos 3 filhos de Josefa é 98, então qual é a idade de Fernando? Vamos lá, divisão proporcional, diretamente proporcional. Vamos aqui para uma página em branco para a gente começar a montar isso. Seguindo a ideia de divisão proporcional, eu posso dizer que Milena mais André mais Fernando vai ser vão receber juntos R$ 8.036. Também posso dizer que os 3 juntos somam 98. A sua idade dá 98, a soma das suas idades. Então, posso dizer que 8.036 dividido por 98, a gente vai ter aqui a nossa constante de proporcionalidade. 8.036 dividido por 98 dá 82. Façam aí os cálculos de vocês. Beleza, já tem a nossa constante de proporcionalidade. Agora fica fácil a gente dar sequência. Vamos voltar lá para a nossa situação. Respectivamente, Milena e André, 2.788 Milena, 2.870 André. Então, basta eu somar e eu vou saber quanto eles receberam juntos e automaticamente vou saber quanto que Fernando recebeu. Então, é só a gente somar aqui. 8, 15, vai 1, 16, vai 1, 5. Então, juntos, eles receberam 5.658. Agora, para saber quanto que Fernando recebeu, basta eu pegar o total menos o que esses dois aqui receberam juntos. Então, vamos lá para os nossos empréstimos aqui. Sobra 8. Aqui vai virar 7. Aqui vira 10, que vira 9. E aqui então vira 12. 12 tira 5, sobra 7. 9 tira 6, sobra 3. E 7 tira 5, 2. Então, Fernando recebeu R$ 2.378. E junto com a nossa constante de proporcionalidade, então fica fácil a gente descobrir a idade de Fernando. Vamos lá? Vamos retornar aqui. Então, podemos dizer que a quantia
que Fernando recebeu, dividido pela sua idade, que eu vou chamar de x, é igual a nossa constante de proporcionalidade. Então, x vai para lá multiplicando 82, então vai ficar 82x igual 2.378. Então, quem é x? X é 2.378 dividido por 82. Está multiplicando, vem para cá dividindo. 2.378 dividido por 82. Tá? Por 82. Então, 2.378 dividido por 82, 29 anos é a idade de Fernando. Então, 29, letra A. Tá feita a nossa segunda questão. Vamos para a nossa terceira questão. A professora Márcia leciona a disciplina de cálculo 1 para 4 turmas e pediu para que seu monitor a ajude na correção de 224 provas. Sabe-se que Márcia corrige uma prova por minuto e o seu monitor corrige 3 provas em 5 minutos. Qual o tempo necessário em minutos para que eles consigam corrigir juntos todas as provas dos alunos de Márcia? A gente pode resolver essa questão com regra de 3 simples. Vamos lá? Vamos à informação que a gente tem. Márcia corrige uma prova por minuto e o monitor dela consegue em 5 minutos corrigir 3 provas. Então, vamos pensar aqui na contagem de 5 minutos. O raciocínio aqui é em 5 minutos, o tempo que ele leva para corrigir. 5 minutos. Então, vamos lá. Em 5 minutos, ele corrige 3 provas. E se Márcia corrige uma prova por minuto, quando se passarem 5 minutos, ela terá corrigido 5 provas. Então, a gente tem as 5 provas que Márcia corrige, mais as 3 provas que ele corrige. Então, a gente tem aqui o total em 5 minutos de correção de 8 provas. Agora fica fácil. Quantos minutos para corrigir 224 provas? Espero que vocês tenham entendido. Ele leva 5 minutos para corrigir 3. Ela leva 1 minuto para corrigir uma. Então, se passaram 5 minutos enquanto ele corrigiu 3, ela corrigiu 5. Por isso, 8 provas. E o total de provas, 224. Então, basta a gente fazer uma multiplicação cruzada aqui. Lembrando que essa divisão, essa regra de 3 simples, ela é diretamente proporcional, porque à medida que, se levam 5 minutos para corrigir 8 provas, se eu aumento o número de provas, eu estou aumentando o número de tempo. Estou aumentando os minutos. Então, diretamente proporcional, só multiplicar cruzado, tá? Então, vamos fazer essa multiplicação aqui. Vai ser 8x igual 224 vezes 5. X vai ser 224 vezes 5, 1.120. O 8 está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, x vai ser 1.120 dividido por 8. Dá exatamente 140. Faça os cálculos aí de vocês, tá? Pausa o vídeo, faz os cálculos, vê se vai conseguir achar 140 aí. Qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários. Eu vou estar observando os comentários de vocês e respondendo à medida do possível, tá? Então, achamos a nossa resposta. Eles levam juntos 140 minutos para corrigirem as 224 provas, ok? Vamos para a nossa quarta questão. Alessandro, Bernardo e Crécio concorreram à vaga de presidente da Associação Atlética de Engenharia de uma universidade. A eleição contou com 1.180 votantes e cada um votou em um único candidato. Todo mundo votou em um único candidato. Observou-se que Alessandro recebeu 140 votos a mais do que Clécio,
Então, colocou Alessandro em função de Crécio. E Bernardo recebeu o dobro de votos de Crécio. Então, Bernardo também está em função de Crécio. Com base nessas informações, pode-se concluir que Crécio recebeu 250 votos, Alessandro ganhou a eleição, Alessandro recebeu mais de 420 votos e Bernardo recebeu 120 votos a mais que Alessandro. Então, se todo mundo aqui está em função de Crécio, fica até mais fácil para a gente solucionar isso aqui. Eu até coloquei o nome dos três aqui, ó. Está todo mundo em função de Crécio, então vamos dizer que Crécio recebeu X votos. Recebeu X votos. Beleza. Alessandro recebeu 140 votos a mais que Crécio. Então, Alessandro recebeu X mais 140. E Bernardo recebeu o dobro de votos de Crécio. Dobro significa que é vezes 2. Então, podemos dizer que ele recebeu 2x. Dito isso, a gente pode montar normalmente aqui a nossa equação de primeiro grau. Só colocar x mais 140 mais x mais 2x é igual a quanto? Igual a quantidade de votos, a quantidade de votantes. Todo mundo votou? Então, 1180. Então, tenho x, tenho outro x e tenho 2x. Eu tenho um total de 4x. Então, 1180 menos 140 vem para cá negativo. Mudou de membro, mudou de sinal. Então, 4x é igual a 1180 menos 140. Então, 1040. Então, x vai ser 1040 dividido por 4. E 1040 dividido por 4, 260. Então, descobrimos quantos votos Crécio recebeu. Crécio recebeu 260 votos. Se Crécio recebeu 260 votos, Alessandro recebeu 260 mais 140. 400 votos. E Bernardo, 520. Já sabemos os votos que todos eles receberam, então é só analisar os alternativos. Crécio recebeu 250? Não, 260. Alessandro ganhou a eleição? Não, Alessandro não ganhou a eleição. Quem ganhou a eleição foi Bernardo. Alessandro recebeu mais de 420 votos? Não, Alessandro recebeu 400 votos. Bernardo recebeu 120 votos a mais que Alessandro. Sim, ele recebeu 520 e Alessandro recebeu 400, então 120 votos a mais. Então, nossa letra é D. Vamos para a nossa última questão. Última questão aqui para gente. Vamos lá. Uma criança guarda em certo recipiente um total de 160 bolinhas. Essas bolinhas possuem uma única coloração cada e podem ser brancas ou pretas. Sabe-se que a razão entre o número de bolinhas brancas e o número de bolinhas pretas é, nessa ordem, 15 para 17. Para obter o mesmo número de bolinhas brancas e pretas nesse recipiente, será necessário acrescentar quantas bolinhas brancas? Eu usei aqui, pessoal, para resolver essa questão, divisão proporcional, mesmo porque a gente já trabalhou divisão proporcional no início, né, na primeira questão que a gente trabalhou. Então, por que não utilizar novamente? Fica bem rápida a resolução. Eu posso dizer que bolas brancas mais bolas pretas é igual a 160, certo? Eu não tenho 160 bolinhas. Também posso dizer que bolas brancas está para 15, assim, mais as pretas está para 17, certo? Então, eu posso dizer que se branca mais preta é igual a 160, então eu posso dizer que 160
está para a soma dessas proporções aqui, 15 mais 17, 32. E aí eu achei aqui a minha constante de proporcionalidade. 160 dividido por 32 vai dar aqui a nossa constante de proporcionalidade. Com essa constante de proporcionalidade, fica fácil saber quantas bolas brancas e quantas bolas pretas eu tenho. Branca está para 15, é igual a nossa constante de proporcionalidade. Então, eu posso dizer que bolinhas brancas é 15 vezes 5. Então, 15 vezes 5, 75. Mesma coisa, bolas pretas. Está para 17, nossa constante de proporcionalidade. Então, eu posso dizer que bolinhas pretas vão ser 17 vezes 5. Então, 85. Agora é fácil responder a nossa pergunta. Eu tenho 75 bolas brancas e tenho 85 bolas pretas. Quanto, para obter o mesmo número de bolinhas brancas e pretas nesse recipiente, ou seja, eu quero que tenha a mesma quantidade das duas, quanto vai ser necessário acrescentar de bolinhas brancas? Se eu tenho 75, quero chegar a 85, tenho que acrescentar 10 bolinhas. É isso. Espero que vocês tenham gostado da resolução da nossa prova. Foi bem mais rápido, né, do que normalmente se é, as questões estavam bem tranquilas, era muito mais questão de interpretação mesmo, contas fáceis, podemos usar a regra de 3, podemos usar a divisão proporcional, né, problema aritmético, então estava ali dentro do normal mesmo, do que estava proposto no edital. Eu espero que vocês tenham entendido. Aproveito novamente, se você me acompanhou até aqui, para te pedir, caso você não tenha se inscrito no canal ainda, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, e você se inscrevendo nesse canal, você vai estar ajudando no crescimento desse canal, tá? E muito mais conteúdos como esse estão vindo por aí, de outras bancas, outras provas, então eu vou estar aqui sempre me aplicando a trazer o melhor conteúdo para vocês, tá legal? Bons estudos e até uma próxima oportunidade.